Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se gosta do canal e curte os relatos. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? E ó, Caixa Assombrada Poder Indígena já foram as caixas, mas restaram algumas poucas. Então, garante a sua, ok? Ainda dá tempo. Vamos para o relato de hoje, que é este: sonhos recorrentes. Quem aí já teve sonhos recorrentes? Hein? Aquele sonho que se repete, aquele sonho que é o mesmo sonho, eu tô no mesmo lugar, sabe? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo fulano, mas sei que vai me chamar de fulano. E particularmente já nos acostumamos a ser fulanos e fulanas aqui no canal. Eu tenho 26 anos e moro na cidade tal. Não tem problema falar o nome da cidade, mas é interior de São Paulo. Primeiramente, gostaria de falar que sou muito fã do seu trabalho. Não perco nenhum relato, literalmente nenhum. Eu assisto você já faz 6 anos. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo, que às vezes dá uma travada e eu fico preocupada, mas tudo bem. Eu comecei procurando no YouTube por relatos de desgraça e cheguei ao seu primeiro vídeo de relatos, que era exatamente sobre isso. Ainda lembro que ao fundo tinha o som da buzina do trem e você esperando o trem passar para continuar o relato. É verdade. Quanta evolução daquele primeiro vídeo de você sentada no quintal da sua casa para os relatos de hoje. Ai, é verdade. Parabéns pelas suas conquistas e que Deus continue te iluminando cada dia mais. Amém. Muito obrigada. Agora, sem mais delongas, vamos ao relato Sonhos Recorrentes. Caso tenha algum nome, vai estar trocado para facilitar a leitura do relato, então pode ler tranquilamente. Obrigada. Ai, a Ana tá lendo o relato meu! Voz histérica de felicidade. Tá aí, esse relato é do ano passado, tá, gente? Pois é, mas tô lendo agora, este ano. Ana, desde a minha adolescência eu tenho alguns sonhos que se repetem com muita frequência. Quando digo que se repetem, é porque literalmente se repetem. Durante longos anos eu tive o mesmo sonho. Não foi uma ou duas vezes. Eu já perdi as contas. Pelo menos 2 vezes no mesmo mês eu tinha o mesmo sonho. Agora multiplica isso por pelo menos 4 anos. E toda vez o sonho era a mesma coisa. Estava eu e mais 4 pessoas de pé. Todas aparentavam ter aproximadamente a minha idade na época, uns 18 anos. Dessas 4 pessoas, 3 eram meninos e uma menina. Fora eu, né? Eu vou chamá-los aqui de quarteto. E um detalhe, eu nunca vi essas pessoas. Eu não as conheço. Apenas ficávamos calados e olhando um para a cara... apenas ficávamos calados e olhando para uma casa abandonada que eu nunca vi na minha vida. Nesse sonho, estávamos olhando para uma casa abandonada à noite. Essa casa não tinha sido terminada de ser construída. Sabe quando se ergue apenas as paredes da casa, sem telhado, sem piso? Era apenas os muros com as divisões dos cômodos. Todos os muros eram brancos e tinha apenas os buracos das janelas e das portas, né, na parede, vamos dizer assim. Não tinha absolutamente nada além disso. Procurei até uma imagem na internet com alguma coisa parecida para tentar especificar melhor. Ele até mandou uma imagem aqui, mas assim, imagina uma casa em construção que só tem realmente o buraco das janelas e das paredes. Não tem contrapiso, não tem laje, nada. Acabou de subir as paredes. Eu lembro que essa casa tinha vários cômodos. Não sei dizer ao certo quantos cômodos eram. Pelo menos mais de 10 cômodos. Sei apenas que eu e essas 4 pessoas apenas ficávamos olhando para essa casa e do nada começava a surgir vários seres escuros. Eles tinham a estatura de uma criança de uns 6 anos de idade. Víamos apenas sombras. Não dava para ver nada no rosto deles além dos olhos. Os olhos eram brancos, não tinham nariz, não tinham boca, nada. Era apenas a sombra de uma criança com olhos brancos. Não dava para identificar mais nada, apenas o contorno do corpo. E deveria haver pelo menos dezenas dessas criaturas dentro dessa casa. Apenas sabíamos que não eram crianças.
Esses seres ficavam nos olhando por esses buracos de janelas e portas. Eles ficavam amontoados nos olhando. Não faziam nenhum barulho, apenas ficavam olhando fixamente. E nós 5 ali parados olhando para essas criaturas. Eu e o quarteto não nos olhávamos e nem conversávamos entre nós. Apenas ficávamos olhando fixamente para essa casa. Quando do nada, instintivamente, começávamos a correr para dentro da casa. Mas corríamos no estilo do filme Maze Runner. Corríamos com firmeza, sem medo, olhando fixamente para cada criatura que estava dentro da casa nos olhando. E o mais incrível, parece que já sabíamos o que tínhamos que fazer. Sabe aquela sensação de fazer algo no automático e não saber ao certo o porquê de estar fazendo aquilo? Era exatamente assim. Tipo, andar de bicicleta. Você se senta nela e começa a pedalar sem ao menos pensar que precisa fazer isso. Você apenas faz. Ao adentrar essa casa, nós começamos a tocar nesses seres e eles davam um grito e viravam pó. Eles simplesmente sumiam quando eu e aquele quarteto tocávamos neles. E pasmem, nós ficávamos contentes ao fazer isso. Eu não sei te explicar. Mas em nenhum momento eu sentia medo por estar fazendo aquilo. Eu entrava cômodo por cômodo e ao encontrar um desses seres, os tocava. Eles viravam pó e eu ficava contente. Eu sei, é bizarro. E esses seres iam fugindo e nós correndo atrás deles e tocando neles. Mas eles não conseguiam fugir da casa. Por mais que as portas e janelas fossem abertas, eles não saíam. A melhor descrição que eu pude dar foi a do filme Maze Runner, pois era literalmente o tempo todo nós correndo com um objetivo em mente. No caso do filme, o objetivo era sobreviver. No nosso caso, era destruir essas criaturas. E volto a dizer, não sei o porquê de estar fazendo aquilo. Era instintivo. Do nada começávamos a correr, entrávamos na casa e íamos fazendo isso cômodo por cômodo. Lembro que toda vez esse sonho terminava da mesma forma. Quando passávamos por esses cômodos e chegávamos do outro lado da casa, havia apenas um terreno baldio sem nada. Eu e o quarteto nos olhávamos e eu acordava. Em nenhum momento nós conversávamos. Apenas fazíamos isso e após limpar toda a casa da presença desses seres, eu acordava. Esse sonho se repetiu por 4 anos. Pelo menos 1 ou 2 vezes no mês eu o tinha. Nunca soube explicar o que era e não contava pra ninguém. Até mesmo porque eu não tinha medo. Eu não sentia que aqueles seres eram uma ameaça pra mim. Por isso até chamo de sonho e não de pesadelo. Mas o que mais me intrigava era o fato de ter esse sonho recorrente. Agora vem um fato intrigante. Eu resolvi escrever esse sonho e te enviar alguns anos atrás. Na época eu tinha 22 anos. Escrevi todo o relato e deixei para editar no dia seguinte. Revisar, ver se estava tudo escrito certinho e aí então te enviar. Porém, nessa noite eu tive o mesmo sonho, só que daí ele mudou. Dessa vez estava novamente eu e aquele quarteto de pé olhando para casa e íamos iniciar novamente aquela corrida. Estava tudo como de costume. Estava à noite. Os seres continuavam nos olhando dos buracos ali das portas e janelas e nós já estávamos pegando impulso para entrar. Tudo igual. Eu e o quarteto não conversávamos e nem nos olhávamos. Apenas ficávamos olhando fixamente para a casa inacabada. Entramos. Fizemos tudo como o habitual. Tocávamos nos seres, eles gritavam e viravam pó, um a um, tudo igual os demais sonhos. Após finalizar a limpeza dos seres na casa, saímos para o terreno baldio que tinha nos fundos e ficávamos olhando para a casa, assim como de costume. Mas antes desse sonho acabar, eu olhei para o quarteto e perguntei: por que nós fazemos isso? Ana, eu nunca tinha feito isso em nenhum outro sonho. Após limpar a casa desses seres, eu apenas acordava. Mas nesse sonho eu perguntei o porquê de fazermos aquilo. Nunca tínhamos conversado e mal nos olhávamos. Depois dessa pergunta, os 4 me olharam com uma cara fechada.
Estavam com uma expressão no rosto de bravos e eu acordei. Nunca mais tive esse sonho. Não sei se tem relação com o fato de eu ter escrito o sonho para te enviar como relato. Não lembro se na época eu te enviei esse relato. Eu sei que no dia seguinte apenas realizei as edições necessárias e acrescentei o fato que o sonho tinha mudado. Lembro que deixei para realizar mais umas edições e enviaria novamente depois. Mas eu não lembro se eu cheguei a enviar. Eu sei que até hoje não foi contado. Então provavelmente eu devo ter esquecido de enviar. Apenas hoje eu me dei conta que o sonho mudou a partir do momento que eu escrevi o relato para você. Hoje, escrevendo novamente, consegui associar que o ciclo quebrou quando eu escrevi o que estava acontecendo. E assim como agora, continuo cheio de dúvidas, é isso? Ou continuava cheio de dúvidas? Bom, acredito que esse questionamento ficou em meu subconsciente. E ao entrar nesse sonho, eu questionei o quarteto do porquê de estar fazendo isso. Até hoje não obtive respostas e nem ao menos soube o porquê daquilo. Se alguém tiver uma ideia e quiser deixar nos comentários, com certeza eu vou ler. Ao longo desses anos, tive outras experiências com o sobrenatural, mas vou deixar para outros relatos, pois esse aqui já ficou extenso. Ai, Ana, lê um relato meu! Voz histérica de felicidade de novo. Ana, agradeço o espaço e por poder contar o meu relato. Não sei se diretamente ou indiretamente escrever para o canal influenciou nesse sonho e fez com que ele sumisse. Eu não sinto falta dele. Hoje, parando para pensar, até agradeço que tenha sumido. Ao longo dos anos te assistindo, fui aprendendo muito e agora fiquei mais medroso. Então é melhor que esse sonho nunca mais volte mesmo. Indiretamente, obrigado por sumir com o meu sonho. E fica a dica para os assombrados para escreverem os seus relatos para o canal. Quem sabe não ajude a exteriorizar algo que tanto guardamos. Ana, manda beijo para mim e para minha irmã, beijo para você e para sua irmã. Adoro o seu canal e vou amar ter esse relato contado por você. Vou assistir várias e várias vezes. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu acho muito estranho, realmente, esse sonho. Será que e eram sempre as mesmas 4 pessoas? Não mudava essas pessoas? Será que eles eram, recrutados para fazer uma espécie de limpeza espiritual mesmo em algum local? Mas por que numa casa que está em construção? E por que sempre lá? E esses seres, o que seriam? Eles não saíam da casa. Por que sempre no mesmo lugar? Se fossem locais diferentes, podia até pensar, não, ele vai no astral para realmente é um grupo, né? Para fazer um tipo de limpeza espiritual nos lugares, sabe-se lá, né? Um trabalhador aí do astral. A gente não sabe exatamente, né? Como chegou até lá, mas de repente... Mas a mesma casa sempre? Uma casa ainda em construção? Será que isso representava alguma coisa do subconsciente dele? O que representava a casa, o que representa os seres que lá estão, e eles destruindo, e essas outras pessoas, 4 pessoas? E por que no final eles olharam bravo para ele? Gente, eu não sei, mas que é estranho. Você já teve sonhos recorrentes? Eu lembro de uma vez, é um sonho que me marcou, eu devia ter uns 7, 8 anos nessa época. Eu lembro que eu sonhei mais ou menos umas 3 vezes o mesmo sonho, mesmo ambiente, acontecia as mesmas coisas. Onde eu entrava numa portinha que tinha debaixo da escada da minha escola, e aí eu via essa portinha meio aberta e saía uma luz avermelhada de lá de dentro, e a hora que eu ia entrando era uma escada que descia, e o local ia ficando assim, cheio de pedras, sabe? Pedras na parede, tipo aquelas escadas de castelo, sabe? Com pedras e tal. Aí chegava lá embaixo, tinha tipo um subterrâneo também de pedras, eu passava por uma cadeira, tipo um banco de praça, onde os pés se mexiam, eram cabeças tipo de cavalo, dragão, não sei, que se mexiam assim, e tinha uma velha muito esquisita sentada nesse banco de praça, sei lá, no vaso.
E aí lá na frente tinha tipo um açougueiro, um homem assim, parecia sei lá, um demonião vermelho, não sei que ele era assim, ele era tipo um açougueiro, e aí eu tinha medo dessa parte, mas eu não passava muito dessa parte. E aí hoje eu já não lembro muito mais detalhes, mas eu lembro que era mais ou menos isso. E eu tive 3 vezes seguidas, assim, não sei se foi bem seguida, mas num espaço de tempo curto, relativamente curto. E era o mesmo sonho, o mesmo local, descendo e tal, e via isso. Eu não sei se isso é normal, né, pegar o mesmo sonho e repetir, assim, na nossa mente vários dias, a mesma coisa. Não sei, né, de repente é bem explicado isso, que é o nosso alguma coisa, né, camuflando ou representando aí o nosso subconsciente e tal. Mas, sei lá, né, tanto mistério. Você aí já teve alguma experiência desse tipo? Conta aqui pra gente. Tem o que escrever aqui nos comentários pra ele? Escreve com respeito, ok? Sempre comente com respeito. E compartilhe a sua experiência com a gente também. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.